Olá, meu nome é Wagner Pimenta, sou CEO da agência Xerez Comunicações e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho a respeito de um serviço, né, barra sistema, barra suporte, barra ferramenta, né, que é uma ferramenta de CRM. Né? Então a gente está aqui hoje para fazer uma aula explicando um pouco sobre o que é o processo de CRM, quais são as ferramentas que podem ser utilizadas, né? As ferramentas de mercado, hoje a gente vai estar exclusivamente com a ferramenta recentemente desenvolvida por nós, da agência Xerez Comunicações, em conjunto com outras equipes de outras empresas, que formamos uma startup chamada Stacks Pro. Né? Então, eu estou como CEO da Stacks Pro, mas temos uma equipe maravilhosa que está à frente desse projeto, trazendo algo inovador, trazendo algo novo, algo dinâmico, uma ferramenta muito mais robusta para o mercado. Nós temos diversas ferramentas de mercado para CRM. Temos aí Zorro, temos aí a ferramenta de CRM Bitrix, temos as ferramentas como Pipedrive, temos ferramentas como Plumes, entre outras ferramentas de mercado. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho a respeito de uma ferramenta que nós estamos trabalhando nela, né? Eu sou gestor de CRM, né? Também faço a consultoria em sistemas e gerenciamentos de processos de CRM, e não só CRM, também trabalhamos RP, base de consultoria para base de RH, né? Então a gente tem muitas ferramentas que nós estamos aí à frente fazendo a implementação dessas ferramentas no mercado, né? Eu vou hoje estar apresentando para vocês um pouquinho sobre o que é CRM na base de prospecção. Né? A minha base inicial é o CRM, então eu vou estar dando uma aula aí através desse nosso curso aqui, né, falando um pouquinho sobre o que é CRM, como ele pode ser utilizado, como ele pode ser aplicado, o processo dentro das empresas, os passo a passo, para você entender basicamente como que você pode utilizar isso para melhorar a prospecção de clientes, a melhorar o processo de vendas, né? Porque a partir do momento que você tem uma prospecção de cliente, você tem ali, no caso, um processo de prospecção de clientes, você tem a melhoria, né, no seu processo de venda. Então é isso que a gente vai estar apresentando um pouco para vocês aqui, tá? Eu vou partir agora para nossa tela, para os nossos slides. Eu estou aqui com a tela na minha frente aqui, onde eu vou estar apresentando para vocês os slides. Não vou estar olhando muito para a câmera, vou estar mais olhando para a tela aqui. Mas eu quero dizer para vocês assim que essa aula ela é dinâmica, ela é voltada, na verdade ela é modular, né? Todos os processos comerciais têm vendas e precisam de processos, vamos dizer assim, didáticos, né? Para que você tenha ali um sistema muito mais robusto, né? Um processo mais robusto na execução, né? Então vamos lá? Eu vou passar agora para a nossa tela, onde vai ter a nossa apresentação, né? E a gente vai. É uma apresentação curta. Nós vamos dividir a aula em 4 módulos, né? Esse primeiro módulo nós vamos estar explicando o que é o CRM, né? Em seguida, falando para vocês um pouco mais sobre esta base e este sistema. Bom, pessoal, nós estamos aqui já na nossa tela, onde nós estamos com a nossa apresentação, para falar um pouquinho sobre o que é, né? Fazer uma introdução ao CRM, né? Nós estamos com a nossa ferramenta Stacks Pro, nós desenvolvemos e já está à disposição para comercialização, né? Através do nosso site no www.stackspro.com.br, né? Então você pode adquirir essa ferramenta através do nosso site, né? Atualmente, para você precisa encaminhar uma solicitação e nós vamos estar modulando, né, sabendo o que realmente você precisa rapidamente, tá? É uma resposta muito rápida e aí nós já conseguimos implementar e orçar a ferramenta para vocês, nossos clientes e para quem tiver curiosidade de saber um pouco mais, tá? O processo de CRM, ele é uma linha padrão, tá? Então todo o processo de início a fim, ele é padrão. O que cada ferramenta oferece, na realidade, são outras ferramentas adicionais para melhorar esse processo, o que nós chamamos, no caso ali, ou de módulos adicionais, ou nós chamamos também, na base de implementação, né, que a gente tem, vamos dizer assim, como padrão, as automações. Então, assim, essas automações, elas são o diferencial de cada um dos CRMs do mercado.
né? Alguns oferecem CRMs específicos para diversas áreas. Nós, como no caso essa nossa startup que nós estamos que está incubada dentro da agência Xerez, hoje nós estamos criando soluções de mercado. Então nós queremos ter soluções específicas, mas atender diversos setores, né? Então, assim, hoje uma grande busca, o que a gente vê dos nossos clientes, isso eu trabalho há 12 anos com gestão de CRM, e eu posso dizer para vocês que a grande busca dos nossos clientes é que encontrar um sistema que seja voltado especificamente para o seu setor. Ou seja, que demore e demande menos processo de implementação, que o processo seja rápido, né? E nós, pensando nisso, desenvolvemos uma ferramenta de forma que ela é mais rápida de se introduzir dentro da empresa, né? Então, assim, na empresa você tem que fazer uma apresentação, depois a gente tem que saber o que a empresa necessita, gerar o processo. Mas com a Stacks Pro, esse processo é um pouco mais rápido. Nós precisamos sentar apenas, alinhar o que a empresa demanda, e aí a gente vai fazer uma visita, encontrar as demandas para essa empresa. Se a gente for atender virtualmente, a gente entra em contato com cada setor, entende cada processo para poder, né, gerir e até mesmo liberar os acessos. O treinamento ele pode ser feito ou por essa plataforma que vocês estão assistindo. Nosso treinamento também vai para o YouTube, tá? Então, nós temos uma plataforma dentro do nosso site, que é onde a gente está apresentando esse curso, e também no YouTube, né? E nós oferecemos treinamentos mais do que, não diria cotidianos, mas a gente vai estar sempre atualizando conforme a gente vai atualizando o nosso sistema, tá bom? O nosso sistema ele é versátil, tá? Então ele tem a versatilidade de você acessar tanto, ou seja, como a gente chama, responsivo, né? Pode ser acessado pelo celular, pode ser acessado pelo computador. Nós temos o nosso aplicativo que já está em lançamento na Play Store, tá? Então, a gente tem já essa visão de mercado para solucionar diversas questões nesse processo. Eu vou passar agora para o próximo slide, né? Onde eu falo um pouquinho, deixa eu voltar aqui, peraí, voltar um pouquinho, onde eu apresento o que nós vamos ter nessa aula, né? Então, o objetivo é entender o que é o CRM, a importância dessa ferramenta, e aqui no caso, nós falamos da Stacks Pro, né? Como a Stacks Pro pode melhorar os processos de relacionamento com o cliente, né? O conteúdo, o que é CRM? Então a gente precisa entender e ter uma definição sobre a importância do processo CRM para as empresas nos diversos setores. Os benefícios do CRM, né? Ou seja, no gerenciamento de cliente. E aí a gente tem também a visão geral, Stacks Pro que eu falo, mas a gente está falando de CRM, então base, tá? Então que cada um tem a sua ferramenta, né? E a gente tem a Stacks Pro. Como a Stacks Pro se diferencia dos outros CRMs de mercado, a gente vai fazer uma apresentação sobre isso. Os principais recursos e funcionalidades da nossa plataforma, como que a Stacks Pro pode transformar a sua empresa, então exemplos práticos de como a Stacks Pro ajuda a melhorar a gestão de cliente, otimizar os processos, né? Setores que mais se beneficiam com o uso dessa ferramenta, e aí nós temos exemplos como o setor de saúde, o setor jurídico e o varejo, né? O setor administrativo também, faltou eu citar ali, mas a gente fala muito do setor administrativo, né? E a gente vai fazer uma navegação inicial na plataforma, mostrando ali a base de dashboard, os principais módulos e configurações do sistema, tá bom? Vamos passar para o próximo, vamos já iniciar. O que é CRM, né? O CRM, ele tem uma definição que, na realidade, tipo assim, é uma definição clara e objetiva. Gestão de relacionamento com o cliente. É pensar desde o início, que é quando você está prospectando esse cliente, você está buscando esse cliente, ou como a gente chama, desde a captura do lead até a parte que é até o pós-venda. Então a gente passa ali do cadastro, na prospecção, a captura, né? Então o lead ficou trocado aqui, né? Na realidade, a gente passa pela prospecção depois do cadastro do cliente, mas eu vou passar essa informação de uma maneira bem mais assertiva, tá? Então a gente faz uma prospecção de mercado e aí você tem várias formas de você captar esse cliente através de marketing, através de e-mail marketing, através do Facebook, por formulários, né? Você pode fazer a captura desse cliente em eventos, né? Então você tem ali um prospecto inicial.
É onde você vai começar a conversar com esse cliente, é onde você vai apresentar o seu produto ou o seu serviço, ou o seu produto barra serviço. Depois, você vai cadastrar esse lead, né? E a gente pode também, a gente tem formulários dentro do nosso próprio CRM, onde você consegue cadastrar esse cliente, gerar um link para cadastrar esse cliente. Então, através da rede social, você vai gerar esse formulário. Esse formulário vai aparecer na rede social, onde ele vai clicar ali, tipo, saiba mais, vai para o formulário. O formulário gera o lead que cai diretamente na plataforma, né? E dentro da plataforma eu começo a fazer essa prospecção, tá bom? Então, assim, aqui a gente vai fazer no modelo cadastro, mas a gente tem essa automação que traz automático para dentro do sistema, tá bom? Então, depois a gente vai passar por uma fase onde a gente vai ter o card do cliente no nosso pipeline, e o pipeline ele é uma ferramenta. Hoje a gente trabalha no modelo Kanban, vocês vão ver, né? Onde você consegue ir passando por etapas, né? E nas etapas você tem lá a entrada do cliente, né? Que é a base de prospecção, apresentação, orçamento, aprovação, vendas, implementação e pós-venda. Tudo isso a gente também pode chamar de funil, né? Então a gente não, ou seja, pode ser no modelo funil ou no modelo Kanban que a gente chama, mas a gente toda a ferramenta ela afunila o processo, né? Então a gente vai passar agora para algumas definições importantes, né? Então a definição tá trocado aqui, tá? Mas é prospecção, cadastro do cliente, apresentação, orçamento, aprovação, venda, implementação e pós-venda. Então a gente tem esse funil, né? A gente vai afunilando, cada uma dessas cores aqui representa um processo, né? Uma linha dessa. Então, assim, é um funil que a gente vai criando, né? Eu vou passar para a próxima aqui. Conteúdos, benefícios do CRM, né, no gerenciamento de clientes. Qual é o maior benefício? Hoje, o maior benefício é a fidelização do cliente. A facilidade de solução de demandas e de conflitos de agenda, no caso do conflito de agendas, e principalmente a possibilidade de retenção do cliente e a renovação. Isso quando a gente está falando o seguinte: eu tenho um processo de venda, eu tenho um produto, eu tenho um serviço, e o que acontece? Eu preciso ter um andamento desse cliente dentro da empresa, né? Uma organização desse cliente, né? Aonde ele começou e aonde ele vai chegar. Aonde que eu quero que o meu cliente chegue? Eu quero que o meu cliente chegue lá no pós-venda. Eu quero vender para ele e eu quero que ele seja feliz com o meu produto e com o meu serviço. Mas para isso, os meus setores precisam estar trabalhando, né? Então eu tenho que ter o meu vendedor iniciando o processo lá no pipeline de vendas, né? Depois eu vou passar para o meu atendimento, que vai fazer a parte de implementação, porque o meu vendedor já apresentou o orçamento, o meu vendedor já apresentou o produto, o meu vendedor já fez a venda, né? Então, ou seja, já concluiu a venda e ele mandou para o meu pipeline, que vamos dizer que eu esteja no pipeline administrativo, ou melhor, desculpa, pipeline de atendimento. Eu vou fazer a implementação. Então, eu vou entrar em contato com esse cliente, iniciar o processo de implementação, saber, tipo assim, datas, agendamentos, tudo que eu puder. E para isso eu tenho que ter um card do meu cliente onde eu vou inserir essas informações, né? Onde eu vou ter um histórico do meu cliente, né? Então eu tenho um histórico que eu carrego ele lá da parte de vendas, né? Que vem para o meu pipeline diretamente para o meu pipeline de atendimento, onde eu vou fazer a implementação, e depois eu vou fazer um procedimento de pós-venda. Eu posso passar por um pipeline de pós-venda. Eu posso criar esse ecossistema dentro da minha empresa e organizar. O meu vendedor ele vai ter a opção lá de mandar, olha, terminei, finalizei aqui a parte de vendas, eu vou mandar para o atendimento implementar. Do atendimento, o atendimento implementou, fez a entrega, ok, beleza, mandou a nota fiscal, cumpriu com todos os procedimentos, né? Finalizou a parte do atendimento de implementação, encaminhou para o vendedor encaminhar a nota fiscal, o vendedor devolve para o pós-venda e o pós-venda vai acompanhar para que, caso esse cliente venha a ter algum problema, possa atender ou mesmo reter esse cliente, né? Então a gente tem também a possibilidade de fazer o processo e o prospecto de retenção, né? Para que esse cliente não deixe a empresa por falta de atendimento, não é verdade? Então a gente tem tudo isso. Vamos para a próxima fase aqui. Então, aqui eu vou mostrar uma visão geral. Então, eu vou mostrar, já vou passar para o nosso sistema, tá? Apresentar para vocês o sistema. E a gente tem os principais recursos e funcionalidades que eu vou mostrar para vocês. Como a Stacks Pro pode transformar a empresa. Exemplos práticos a gente vai trazer aqui, né? Setores que se beneficiam, a gente já falou.
e eu vou iniciar agora uma demonstração que é a navegação no nosso sistema, tá? Tá carregando aqui. Eu vou acessar o sistema na base admin, então eu vou acessar uma base admin aqui, né? Deixa ele carregar. Como eu estou gravando ao mesmo tempo aqui, o nosso sistema está tendo um delay, mas a gente está conseguindo, tá? Então aqui vocês já estão vendo uma cara, né? Uma interface, tá? Lembrando que aqui vocês estão vendo que não está seguindo a mesma cor lá do nosso login, né? Porque o nosso login é para você logar na ferramenta, a ferramenta ela é white label. O que significa isso, Wagner? Essa ferramenta white label? Ela é modular e além de ser modular, ela também é personalizável. Então eu consigo personalizar com as minhas cores, né? A gente tem cores pré-definidas, mas você consegue personalizar com cores que vão combinar com a sua marca e a gente consegue colocar a nossa marca ali, né? Então a gente tem a nossa marca ali, não fica quando o cliente recebe antes de ser implementado, a logo vai estar Stex Pro e a cor verde Stex Pro, que é a nossa cor da nossa ferramenta. As funções que a gente tem aqui são funções contar. E aqui, tipo assim, a gente tem vários dashes, tá? Então, nessa parte do painel é onde você vai ter todos os dashes, né, possíveis para você poder visualizar, né? Então, a gente tem aqui todos os dashes, tá? A gente tem todos os dashes disponíveis aqui. Então, aqui a gente tem um painel. Deixa eu só tirar que eu cliquei sem querer em traduzir aqui. É painel, tá? A gente tem o painel, né? No painel a gente consegue visualizar o número de clientes. Esse aqui é uma versão teste, então, ou seja, não tem um número de clientes grande, ele não é o nosso painel oficial. Então a gente colocou um cliente ali, a gente vai cadastrar vendedores, a gente consegue ter o número de clientes, o número de vendedores, o número de faturas e o número de contas, né? Então, assim, o total de contas, isso a gente fala contas a pagar e a receber, entre outras questões, né, que a gente tem. Aqui a gente tem as rendas e despesa, porque a gente consegue cadastrar isso aqui dentro. Um fluxo de caixa, né? Rendas versus despesa para comparação. Saldo das contas, né? Contas bancárias que podem ser cadastradas. As rendas recorrentes. As últimas despesas. O faturamento recente, né? E a gente também tem contas a receber. A gente consegue ver o limite de armazenamento do nosso plano, né? Consegue ver a renda por categoria, ano, né? Vendo gestão de orçamento e tudo. Ele vai carregar aqui, tá? Um gráfico, né? A gente consegue ver as despesas por categoria. A gente consegue ver as estatísticas semanais de faturamento, estatísticas de faturamento futuro, né? Ou seja, mensal. A gente tem uma estatística semanal de contas e também uma estatística mensal de contas, tá? Relatórios, a gente consegue ver os relatórios, isso tem a mesma base, então é uma base que a gente vê os objetivos, mas deixa eu puxar aqui, na realidade, espera aí. Nos relatórios a gente tem declaração de conta, aonde a gente consegue ter uma visão geral, né, das declarações. Aí tem, né, sumário, vamos ter lá relatório de vendas, recebíveis, pagáveis, resumo de... Isso tudo dentro da base de relatórios do nosso sistema. Temos o sistema de RH, isso no nosso plano mais alto, tá? E o principal que a gente vai olhar aqui agora, que é o nosso interesse maior, que é a gestão de CRM, né? Então eu tenho uma visão geral do meu CRM, né? Eu tenho uma visão geral do meu CRM aqui, onde ele vai me mostrar os leads, né? Então, assim, quantos leads eu tenho? Tem 2 leads cadastrados, total de acordos, total de contratos. E aqui eu tenho ali o status do lead e o status do acordo, né? Eu tenho o último contrato fechado, né? E eu tenho também os relatórios. Onde que eu vou gerir o meu CRM? Em sistema de CRM. E aí eu vou lá, eu posso fazer o cadastramento do meu lead, e aí a gente começa aquele processo que a gente está apresentando lá no início, né? Então vamos dizer que eu vou cadastrar um novo cliente. Eu vou vir aqui, vou colocar o nome, o assunto relacionado a esse cliente, ou seja, o que ele está pedindo para mim, né? Então vamos dizer que é um cliente que ele quer que ele vai querer lá. Ou eu posso colocar até mesmo o nome do cliente. Às vezes eu acho até melhor. Vou colocar lá que esse cliente ele quer desenvolvimento web. Vou colocar que seja o cliente. Cliente fulano
de tal. O e-mail dele é fulano de tal, @gmail.com. O telefone dele é 67 9999 9999, exemplo, né? Eu não vou colocar Gmail, não, vou colocar do nosso aqui, porque às vezes pode ter alguém que vai receber esse e-mail, né? Ok, vou criar. Eu tenho que selecionar o usuário que vai atender esse cliente. Então, o usuário que vai atender esse cliente vai ser o Wagner, né? Ok, beleza, criei. O Wagner está responsável por esse cliente, né? Então, nós temos um lead de desenvolvimento web do cliente fulano de tal, que está aqui, né? O cliente fulano de tal, e ele automaticamente já cadastrou aqui na entrada. Aqui a gente está no lead de vendas, tá? E a gente tem um lead de operação e lead de atendimento. Então, eu vou lá e vou clicar para mim abrir o card do cliente, para mim poder entender esse cliente, né? Então, eu tenho uma visão geral, então tenho os dados do meu cliente, eu posso cadastrar o produto que ele, né, está solicitando, a fonte de entrada desse cliente e posso ter também gestão de arquivos. Se eu tenho todas as notas fiscais dos meus clientes vão ficar salvas aqui dentro, todos os dados de cadastro, contrato, todas as informações vão ficar salvas aqui dentro. Para que eu possa adicionar o produto, eu venho adicionar produto, certo? E aí eu vou pesquisar o produto que eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho aqui desenvolvimento e automatização de redes sociais. Vou pegar esse aqui que está cadastrado. Salvo é o produto que o meu cliente tem. Isso ele já vai gerar valor, tá, gente? Ele já vai gerar o valor. O valor desse produto é R$ 300 mensais. Então, ele já gerou aqui para mim o valor, né? Porque o produto está cadastrado. Porque a gente tem gestão de produto aqui também, tá vendo? Ó? Eu tenho um sistema de produto onde eu posso cadastrar. E aí eu tenho as fontes. Eu vou cadastrar qual foi a fonte de entrada desse cliente. Esse cliente entrou através do nosso LinkedIn. Ele veio no nosso LinkedIn ele foi no site e aí ele entrou em contato conosco e nós conseguimos conversar com ele, né? Então a gente conseguiu trazer ele para cá para dentro, né? E-mail. Se eu enviei algum e-mail ou se eu quiser enviar algum e-mail, eu vou proceder aqui dentro. Aqui eu posso enviar um e-mail para o cliente. Então eu vou colocar o e-mail dele, o assunto e vou colocar aqui a descrição do que eu preciso falar e vou criar o e-mail e automaticamente esse e-mail vai ser encaminhado para ele. Não vou fazer isso agora aqui, né? Porque não há necessidade. Aqui a gente vai colocar discussões. Então, assim, são mensagens que a gente trocou com o cliente, né? E a gente vai colocar aqui dentro. Aqui eu tenho as notas, então notas que eu queira colocar, informações que eu queira colocar. Arquivos, eu posso upar arquivos aqui dentro, eu clico aqui para upar esses arquivos, para subir esses arquivos para cá, né? O que não vai ser necessário agora. Eu registro as minhas chamadas telefônicas, né? Então eu posso registrar as minhas chamadas telefônicas, tempo de duração, quem foi a pessoa que falou com o cliente, o assunto, se eu liguei, ou se ele me ligou, ou se eu liguei. Eu coloco a descrição, o resultado da chamada, e aí eu vou estar anotando todas as informações. Aqui eu tenho todas as atividades geradas, né, para esse cliente. Eu tenho um histórico de quem foi que fez, né? No caso aqui eu acessei como agência Xerez, ele vai salvar aqui todo o histórico de atividades como agência Xerez. Se eu acessar como Wagner, ele vai salvar aqui como Wagner, né? Mas quando eu digo isso assim, por quê? Porque se eu, por exemplo, for lá na minha conta, eu vou sair aqui, vou entrar na minha conta, né? Sair daqui. E eu vou logar como Wagner, exemplo, né? Vou logar como Wagner. Lembrando que a partir do momento que eu tenho uma conta empresarial, todos os meus colaboradores vão ter acesso à área personalizada, tá? Então, a área white label. E aí eu estou aqui na minha área, de início ele já me abre aqui a área de RH, né, que é marcar presença, a lista de anúncios e os eventos da empresa e a lista de reuniões, né? Automaticamente ele já me abre essa opção. Eu vou em CRM, eu quero lá em sistema de CRM, eu quero ver os leads, eu, Wagner, quero ver os leads que a empresa cadastrou para mim, né? E aí eu vou aqui em vendas. Vamos lá, eu vou em vendas. Aqui eu tenho atendimento. Eu vou em vendas, que é onde está o meu lead do fulano de tal, né? Acho que eu vou ter que designar lá. Não veio ainda para cá. Não, eu tô em operações. Deixa eu em vendas. Tá certo, veio sim. Vai para vendas. Lá, o cliente fulano de tal tá aqui. Ele foi designado para mim, então ele tá aqui. O que acontece? Se eu não designar, ele não vai cair para mim. E eu vou mostrar para vocês isso. Então, assim, ó, o Wagner era o vendedor, certo?
Saí do acesso do Wagner vendedor. Vou lá para o acesso da empresa. E lá no acesso da empresa, eu vou excluir o vendedor Wagner dessa negociação que está iniciada lá no meu. Opa, desculpa, errei aqui, vou sair de novo, vou entrar lá no da empresa. Tomar uma água enquanto ele volta aqui. Vamos lá? Eu vou lá, né? Vou logar. E aí eu vou tirar. O vendedor Wagner não vai estar responsável por essa venda, né? Então eu vou lá nos leads, né? E aí eu vou retirar o Wagner desse procedimento. Como eu vou editar, né? Vou clicar em editar. E aí eu vou designar a outra pessoa do meu sistema. Isso aqui, finalidade, não vou colocar o nome dele não, porque ele é cliente, né? Vamos lá. Vou designar ao João Maria. João Maria está responsável agora. Ué, parece que não atualizou, deixa eu ver. Editar. João Maria, ok. Fulano de tal, vendas. Vamos ver se ele vai atualizar, tá? Vamos lá. Vamos colocar de volta aqui o meu e-mail aqui, meu acesso, né? Meu acesso de vendedor, né? Eu preciso só apurar para ver se ele realmente saiu, porque o que, que acontece? Às vezes a gente tem a seguinte questão: eu abri o lead, né? Então, muitas vezes, se eu abrir o lead, ele pode identificar como eu assumi esse lead a partir desse momento. No caso, como eu assumi já o lead, né, eu preciso pedir que o cadastramento retorne para ou vou me tirar aqui na realidade, né? Vamos tirar aqui. Vou tirar, vou apagar. Ok. Perfeito. Leads. Opa, deixa eu atualizar aqui, gente. Pronto. No caso, como eu não estou mais na base desse cliente, porque na hora que eu abri, eu assinei, de certa forma, que eu estava assumindo esse cliente. Eu não estou mais na base do cliente. Agora o João Maria está responsável por esse cliente. Eu não tenho mais nenhum vínculo com ele, porque quem está atendendo é o João Maria. O vendedor João Maria está atendendo, então ele agora que vai cuidar. Significa o quê? Vai estar na minha caixa de entrada, eu vou ter acesso a ele, Não, eu não tenho acesso a nada desse cliente. Tá? Por quê? Porque eu não assumi a responsabilidade sobre ele. Então, se eu for voltar lá na minha área inicial lá da empresa, eu como gestor, eu como dono da empresa, voltar lá, né, e eu acessar a minha área, eu vou estar verificando, né? Vamos lá em CRM, eu vou em leads, né? E aí eu vou ver que o cliente está aqui para mim. Mas ele não tá mais comigo, porque ele tá lá para o João Maria aceitar. Se o João Maria aceitou, ele vai aparecer aqui. Ou se eu quiser, não, é o João Maria, eu preciso que o João Maria assuma esse cliente. Eu vou vir aqui, vou no mais e vou colocar lá João Maria, porque ele já tá como primeiro, porque ele já foi notificado lá, tá, gente? Quando tem acesso do João Maria aqui, né? Então, do vendedor João Maria, que na realidade não existe, tá, gente? É porque era um teste nosso, então o João Maria ficou responsável. E aí o João Maria entrou aqui como vendedor. Ele tem acesso a esse cliente, beleza? O Wagner não tem mais. O Wagner vendedor não tem mais, tá? E aqui eu vou ter um histórico do meu cliente, tá? Se eu quiser converter esse cliente, como que eu vou fazer converter esse cliente para um acordo? Eu vou fechar um acordo com esse cliente. O que é fechar acordo? Fechar o serviço, fechar o início do serviço, né? Ou seja, onde vai para o orçamento, tal. O cliente quer saber mais sobre o serviço, ele quer saber mais sobre o orçamento, tal. Eu vou mandar ele para converter, para conversão, né? Que é o início do prospecto de venda. O cliente está aqui o nome dele e aí eu vou gerar um acesso para esse cliente, né? Esse cliente ele está fazendo um investimento de R$ 300. Eu vou gerar um acesso para esse cliente onde ele vai poder acessar, né? Onde ele vai poder acessar os produtos dele,
ele vai poder ter acesso a discussões, às nossas chamadas, as notas e os nossos e-mails. Vou gerar uma senha para esse cliente que eu vou enviar para ele, né? Vou colocar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerei uma senha para ele, depois ele troca essa senha, tá? E eu crio um acesso para esse cliente para ele ter acesso a uma área exclusiva dele, né? Então ele vai conseguir acessar. Como que eu sei disso, Wagner, que esse cliente vai conseguir acessar? Eu vou pegar o e-mail dele aqui, né? Então fulano de tal tá aqui. E aí eu vou sair e vou logar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, se eu não me engano. Claro que eu vou ter que enviar para ele uma notificação, né? E aí, a hora que eu enviar uma notificação, na verdade, ele vai ter acesso a esse sistema. Lembrando que aí ele tem acesso ao sistema da empresa personalizado para a empresa, tá? Então ele não vai acessar o sistema da Stacks Pro, né? Porque a empresa está gerando para ele esse acesso, tá? Vou sair aqui, tá bom? E a gente vai voltar de novo lá então para o nosso setor. Mas Wagner, me explica o que você estava falando a respeito de como que é o processo. Gente, tá um probleminha no meu navegador aqui, mas é o navegador que está com problema, tá, gente? Wagner, beleza, ok, fechou, entendi. Mas como que é esse processo CRM? O processo CRM é esse aqui, inicialmente. Então, assim, você vai ter uma visão, que aqui a gente tem uma visão Kanban, né? O cliente deu entrada na vendas, certo? Eu comecei a atender. Fiz o contato inicial, modulo ele para o contato inicial, beleza? Todo mundo que está cadastrado como vendedor vai saber que ele já teve o contato inicial. Eu vou fazer um breve orçamento, que é o budget, né? Vou fazer um breve orçamento com esse cliente, né? E aí eu vou colocando as informações aqui dentro e vou movendo ele da minha visão Kanban. Ah, o cliente aprovou o pré-orçamento, que é o budget. Eu vou mandar para cá para aprovado. E daqui de aprovado, eu vou fazer o seguinte, né? Daqui de aprovado, eu não vou tentar, porque lá no contato é quando eu vou tentar convencê-lo novamente, quando eu não conseguir fechar. Então eu não vou mandar para lá porque beleza, ele aprovou meu pré-orçamento, eu preciso mandar para o orçamento oficial. Para mim mandar para o meu orçamento oficial, eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou ter que clicar aqui em vendas, aqui em editar, certo? E eu vou mandar ele lá para a parte de atendimento. Eu vou mandar para o atendimento. O estágio dele, que ele vai para o atendimento, ele vai para a caixa de entrada do atendimento. Eu vou fazer uma nota. Então, o cliente já foi atendido. Já foi atendido pelo vendas e gostou da nossa apresentação e do nosso produto. Produto, tá aqui. Eu vou colocar o resto no texto aqui. Necessita de um orçamento oficial, transmito o atendimento para realizar a finalização. Retorne para o envio do orçamento, né, após o envio do orçamento, para eu gerar a venda e o controle de compra. Tá? Então aí eu vou lá, estou mandando esse cliente lá para o atendimento, que é outro setor, né? E aí eu vou mandar para a caixa de entrada lá do atendimento. Automaticamente esse cliente vai sair aqui do vendas. Então ele some aqui do vendas e aí lá no setor de atendimento, onde vai estar o responsável pelo atendimento, e aí nas permissões, quando eu gero o acesso do meu colaborador relacionado ao setor dele, né, eu vou fazer o permissionamento dos setores. E aí eu vou permissionar lá no atendimento apenas o atendimento. Então, vendas, operação e atendimento não tem essa visualização aqui, cada um tem seu pipeline. Então, eu vou lá no atendimento agora, né, vou carregar o atendimento e ele vai estar lá na caixa de entrada do atendimento para o atendimento dar início ao atendimento dele. O atendimento vai jogar em atendimento, certo? Vai fazer as suas anotações, ou seja, o que ele entrou em contato com o cliente, ele vai lá na parte de chamada, vai falar que entrou em contato com o cliente, então ele vai preencher lá, por exemplo, na chamada,
ele vai preencher. Opa, não, acho que eu estou colocando aqui o pano um item. Não vou, eu vou colocar aqui apenas no maisinho de chamada, né? E eu vou gerar. Não tá abrindo, peraí, deixa eu voltar aqui. É o meu computador que tá lento. Deixa eu atualizar. Eu vou atualizar para vocês aqui. E nós vamos gerar ali uma destinação de chamada, né? Então eu vou lá em chamadas, vou no maisinho aqui, ó. Eu tenho esse maisinho aqui, porque ali eu tenho o assunto, tipo, a duração, o usuário e a ação, né? Ou seja, o que foi gerado a partir dali. Então, o assunto é início de atendimento do cliente. Tipo de chamada fui eu que fiz, então ela é uma saída de chamada. Numa duração, nós fizemos em 30 minutos, então eu vou colocar lá 30 minutos, né? Quem entrou em contato foi o atendente, aí eu vou escolher aqui designar o atendente. A descrição: entrei em contato com o cliente e falamos sobre o orçamento oficial. Encaminhei o orçamento. E isso ele vai preencher depois que ele gerar resultado da chamada, ele vai colocar depois, tá? Não coloca agora. Por quê? Porque ele simplesmente anotou, porque ele foi lá, ele foi. Olha só, veja como é importante essa parte. Ele chegou aqui para mim, né? E aí eu vou ter que clicar aqui para converter ele para acordo. Chegou no atendimento, eu converto ele para acordo. Então eu clico aqui em converter para acordo. Aqui ele já está convertido, não vai converter, mas aí na hora ele vai dar um aviso, né? Ele foi para acordo, ele vai aparecer em acordo, tá? Tá aqui, ele vai aparecer na caixa de entrada, ele vai aparecer aqui na caixa de entrada de acordo. E aí, aqui na caixa de entrada de acordo, eu vou mover ele para envio de contrato, porque eu comecei a gerar esse acordo com ele. E aí, como que eu fiz isso? Eu gerei o orçamento e aí eu vou fazer o seguinte: como que a gente vai proceder nesse caso, né? Eu vou em contabilidade, eu vou em vendas, eu vou cadastrar esse cliente para mim lá no vendas, tá? Eu vou fazer um cadastro desse cliente no meu setor de vendas. Ele já está cadastrado aqui, então, mas só para vocês terem uma visão geral, eu vou preencher todos os dados de endereço, tudo, porque lá no lead, quando eu estava conversando com ele, quando eu estava prospectando ele, eu não perguntei endereço. Eu tinha o telefone e o contato para conversar com esse cliente. Agora que eu já fiz a apresentação de tudo, que eu já tenho a venda de produto iniciada, a venda de serviço iniciada, eu vou cadastrar ele como cliente na minha base. Cadastrei ele como cliente, né? Eu posso colocar, por exemplo, o serviço dele. Então, eu vou só clicar aqui no cadastro do cliente, no número do cliente. Então, eu tenho as informações do cliente, né? Informações de faturamento, informações de envio, caso necessário. E aí, eu vou gerar a proposta e a fatura, que já está gerada, tá? Para mim gerar a proposta, eu vou em orçamento, tá? Então, eu preciso gerar um orçamento para esse cliente. Para mim gerar esse orçamento, eu vou no maisinho aqui, tá? Eu vou no maisinho. E aí eu vou gerar um orçamento para esse cliente. Para me gerar o orçamento, eu vou colocar lá fulano de tal, a data, categoria orçamento, proposta, venda, desenvolvimento de site lá, o desenvolvimento web. Vou colocar o item, ele vai carregar, eu posso dar o desconto de ISS de 2%, que eu vou colocar R$ 5, né, que ele é 6, mas eu vou colocar 5 porque não, né, para não dar erro de cálculo. E para mim poder gerar para ele, uma fatura, eu preciso ter um projeto. Quando eu gerei o orçamento, eu já vou lá e gero o projeto. Então, eu tô aqui, eu vou lá no projeto, eu tô ainda no setor de atendimento. Quem tá fazendo tudo isso que eu tô falando, que é o setor de atendimento, tá? Eu vou no projeto, eu vou clicar em projeto, tá? Ali eu já gerei a proposta, o orçamento. Aí eu vou no maisinho aqui, tá? Vou cadastrar esse projeto de desenvolvimento web, data de início, data de entrega. Vou colocar uma imagem do cliente aqui ou alguma imagem, porque o sistema pede, né? Ou imagem do produto. Vou selecionar o cliente, vou selecionar o usuário que está atendendo, vou colocar o valor do orçamento, as horas estimadas de desenvolvimento, a descrição. Se eu quiser colocar tag, ok, e salvo com em andamento, tá? Se eu quiser colocar completo, eu coloco completo, mas ele está em andamento.
e crio aqui. Criei desenvolvimento, eu volto lá para a contabilidade e preciso gerar a fatura desse cliente, né? Eu preciso gerar a fatura desse cliente. Então, para mim gerar a fatura, eu vou em fatura, tá? Porque eu já gerei o orçamento, que é a proposta, o cliente já aprovou, aí ele já tá tudo ok. Para mim gerar a fatura, eu tenho que ter projeto. Então eu vou no maisinho aqui, tá? Ele vai abrir para mim a base, tá? Para mim criar a fatura. Eu vou aqui, vou escolher o cliente, fulano de tal, data de emissão, data de vencimento. Aqui está a informação que é o número, né? Que é o demonstrativo de fatura. Vou gerar orçamento, número de referência se eu quiser, vou adicionar o produto e gero internamente. Se eu quiser gerar do orçamento, eu posso. Como é que eu faço para me gerar do orçamento? Aqui vai ter uma opção para me converter para orçamento, para me converter para fatura, de orçamento para fatura. Quando eu clico, tá vendo lá, ó, já converteu para invoice? Porque quando eu clicar aqui, eu vou estar convertendo, tá? Então eu vou converter para fatura. Então quando eu clicar aqui para converter para fatura, ele vai automaticamente abrir para minha fatura, vai colocar para mim enviar, eu vou colocar para enviar, foi enviado, ele vai colocar que o cliente recebeu, se não recebeu eu posso enviar de novo, porque ele automaticamente vai verificar isso. E a partir do momento que receber pagamento é que eu queira receber manual. Se não, o cliente vai pagar lá, automaticamente o sistema vai identificar o pagamento dele e vai me mandar para cá. Para isso, eu preciso fazer a integração. Hoje nós aceitamos integração nativa Mercado Pago. Mas se eu quiser outra, a gente consegue fazer via a API. Tá? Então a gente consegue fazer via API. Beleza? Se eu quiser mandar lembrete de recebimento de fatura, eu mando aqui. Aqui o faturamento, que é o setor responsável, que eu vou estar conversando também, e que eu posso criar um pipeline para faturamento. Eu posso criar um pipeline para ele gerar o boleto. Gerou o boleto, ele altera lá tal. Então são todos os processos sendo feitos. Depois que o faturamento finalizar lá, ele manda de volta para vendas, ou melhor, manda de volta para vendas, né? E o vendas vai dar andamento a emissão de nota junto com o faturamento, entre outras coisas. Tipo, ou o faturamento pode fazer tudo isso, tanto faz, para não gerar muita confusão. Então a gente cria setores. Então eu vou criar um pipeline para vendas, um para atendimento, um para faturamento, um para operações. Então depois que ele voltou, digamos eu vou voltar lá no. Aqui a gente já fez todo o processo, tá? Do cliente. O cliente já está cadastrado, ele já fez o orçamento, ele já aprovou esse orçamento, ele já aprovou essa venda, essa compra, ele já pagou essa compra, e aí eu vou lá no meu CRM, no meu setor, né? Digamos assim, né? Eu preciso dar andamento ao meu Kanban, entendeu? Ao meu Kanban ali, eu preciso, né? Promulgar isso. Então vamos lá. Passou pelo atendimento, beleza, foi para solicitação, solicitação é base de contrato, contrato foi assinado, concluir. Eu vou aqui em editar, preencheu todas as informações do card, tá? Eu vou em editar e aí eu vou mandar esse cliente lá para a operação, né? Ou eu mando para o vendas conversar com ele, mas eu posso mandar, se eu tiver já o meu setor financeiro finalizado, eu posso mandar ele para a operação e na operação eu vou mandar para ticket de equipe. Ele vai sumir daqui, vai desaparecer daqui do atendimento, como vocês podem ver, e vai aparecer lá no meu setor de operação, aonde a minha equipe de operação vai trabalhar esse cliente. Então, o que acontece? Aí ele vai trabalhar lá, viabilidade, e aí aqui, o setor de operação ele vai preencher sempre dentro do card do cliente, porque ele tem todas as lacunas para serem preenchidas. Se tem viabilidade, se tem não, então ele vai descrevendo. Como é que ele vai descrevendo? Nas discussões. Simplesmente. Precisou falar com o cliente? Manda e-mail ali, tal. Eu posso, através de API, vincular o WhatsApp? Posso. Via API REST? Posso, normalmente, tá? Então ele vai fazer preenchimento de formulários e eu vou, tá? Gera um trabalho maior, mas eu posso abrir o WhatsApp aqui e cadastrando também, né? Para facilitar, tá bom? Ah, os documentos que eu for gerando, por exemplo, eu gerei lá o demonstrativo de fatura, eu mandei para cá. Então, eu posso ir fatura salvando aqui dentro, boletos, documentos do cliente, tudo eu posso salvando aqui nos arquivos, tá? Beleza. Lá, agora nós vamos para a parte de projeto. Só vou mostrar um pedacinho, porque a nossa aula está finalizando aqui, porque é isso que eu queria mostrar para vocês, esse passo a passo, onde que o processo se monta, né? E
acontece, né? Então, assim, o prospecto, todo o andamento, a organização dessa venda, dessa execução de venda, é muito simplificado com o processo CRM, tá bom? Então, assim, aqui a gente já tem a área de projeto, que é onde a gente vai passar para a próxima fase, né? Que é a fase onde nós vamos apresentar a área de projetos, que lá dentro da área de projetos a gente vai falar de outras funções que estão dentro do nosso CRM. Que funções são essas? Gráfico de Gantt, rastreador de tarefa, despesa, que são os orçamentos necessários, inclusive fazer quando você precisa fazer uma adição, né? Você precisa adicionar, você precisa complementar esse orçamento, você vai mandar para aprovação através de despesas para esse cliente. Folha de ponta é para você ver como é que está o andamento da equipe. E o relatório de bugs é para você ver onde estão os erros, tá? Tarefas é onde a gente vai fazer a gestão das tarefas, tá bom? E a gente tem tarefas pendentes em andamento, análise e feito. Pronto, esse aí é a base que a gente tem no nosso CRM. Isso tudo a gente vai ver na próxima aula, tá? Porque o que eu queria nessa primeira aula aqui é apresentar para vocês o que é o processo de CRM. Então, o processo de prospecto de CRM, relacionamento com o cliente, é todo esse processo que eu fiz até aqui, entendeu? Para chegar na onde a gente quer chegar, que é na prestação de serviço para o cliente, a venda. E depois a gente vai conversando com as equipes, né, com todas as equipes que estão lá nos pipelines, né, separados em setores, para fazer o pós-venda, criando um pipeline para o pós-venda, tá bom? Eu aguardo vocês na próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre essa questão de sistema de projeto e é muito importante a presença de vocês. Estamos gravando hoje agora essa primeira aula no dia 14/1. Amanhã, no dia 15, nós vamos estar gravando a nossa segunda aula. Então, hoje nós estamos lançando. Amanhã nós vamos estar lançando a nossa segunda aula, que pode ficar entre amanhã e dia 16. Dia 16 nós vamos gravar uma próxima aula, que pode ficar em 16 e 17. E aí o nosso último módulo de 17 para 18. Então, a gente vai estar fazendo isso aí, tá bom? Obrigado para quem assistiu até agora e conto com vocês no nosso próximo módulo que vai falar sobre gestão de projeto. Obrigado.